tudo bem? Tia Andréia está de volta para mais uma videoaula de português. Essa é a 18ª semana. Nós vamos iniciar com a correção. Abram na página 57. Número 1. Relacione as imagens a cada uma das orações a seguir de acordo com o sentido que expressam. Então, aqui nós temos duas imagens. Embaixo vocês vão estar colocando de acordo com o que vocês estão verificando e a frase. Por exemplo, a primeira frase, durma bem, linda, é a número 1 ou a número 2? É a imagem número 2. A segunda frase, durma bem, linda, é a número 1. Então, vai ficar 2 e 1. A. Leiam em voz alta as orações e digam se vocês percebem alguma diferença entre elas. Se sim, quais? Claro que nós observamos aqui. E qual seria essa diferença? Os sinais de pontuação. B. A que se refere o adjetivo linda em cada uma das orações? Se refere ao modo como a pessoa vai dormir, né? A gente está vendo aqui, ó, linda, né? O adjetivo se refere ao modo de como a pessoa vai dormir. Já na outra, linda está se referindo ao quê? Ao bebê. Ou seja, a segunda, né? A segunda imagem, ela está querendo dizer como a pessoa vai dormir. A pessoa aqui está dormindo muito bonita, ela está linda. Na primeira, não, está se referindo ao bebê. Página 58, número 2. Identifique os vocativos nas frases a seguir. Lembrando que vocativo é uma palavra ou expressão que serve para chamar alguém. Então, na letra A, coma tudo, filha. O vocativo é filha. Na letra B, o vocativo, queridos professores. Na letra C, Maria. Na letra D, Marina. E na letra E, gente linda. Página 59. 3. O que vocês observaram sobre os vocativos das orações da atividade anterior? O que vocês observaram referente ao trabalho número 2? Nós podemos observar o que aqui, ó? O vocativo, eles sempre são acompanhados por quê? Por vírgula, que podem estar no começo, no meio ou no fim das frases, tá bom? Também pode ser constituído por nomes próprios ou não, e que podem ser formados por mais de uma palavra. A gente pode observar aqui no exercício que o primeiro, ó, coma tudo, filha. Filha não é um nome próprio, né? Já na letra C, aquela prova Maria foi muito difícil. Maria já é um nome próprio. Então, pode ser formados por nome próprios ou não, ok? Número 4. A que se referem os termos em destaque nas frases a seguir? A letra A refere-se a Alexandre Beck. A letra B refere-se ao cientista. 5. Qual é a função dos trechos destacados nas orações A e B da questão anterior, em relação ao termo com o qual se relaciona? Na oração A, o termo criador do Armandinho explica quem é Alexandre Beck. Na oração B, o termo profissional que faz a ciência define o que é um cientista. Vamos agora para a página 61. Letra A. Qual é o assunto da reportagem, dessa reportagem que iniciou na página 60? O dia do apicultor. B. De onde foi extraído esse texto? Do jornal Joca, destinado a jovens e crianças, tá? Tia Andréia, onde eu posso encontrar isso? No link que fica logo no final do texto. Qual é a função das aspas no trecho a seguir? Aqui tem um trecho e vocês vão ter que informar qual é a função das aspas. Nós podemos observar aqui que elas marcam a citação do proprietário da marca de mel. D. Reescreva o trecho abaixo usando o discurso direto. Nós temos que colocar travessão, temos que colocar 2 pontos. Então, como que ficaria esse trecho? João Corso disse, 2 pontos.
Travessão. A atividade mais importante das abelhas é o processo de polinização, vírgula, que é a reprodução das plantas pelo pólen. Ponto. Vou repetir. João Cor disse, 2 pontos. Travessão. A atividade mais importante das abelhas é o processo de polinização, vírgula, que é a reprodução das plantas pelo pólen. Ponto. Página 62. Localize os apostos no trecho a seguir. Lembra que apostos são palavras ou frases que trazem explicações, detalhes e definições sobre um termo. Então, aqui embaixo, nós podemos observar um líquido com gosto parecido com o do mel, é um aposto, e animais responsáveis por fabricá-los. F. A que termos os apostos que você identificou na questão anterior se refere? A própolis e abelhas. G. Sublinhe as palavras separadas por vírgulas nos trechos a seguir. Então, a gente vai sublinhar essas palavras que estão sendo separadas pelas vírgulas. Então, a primeira está aqui, ó. É proprietário da marca de mel, própolis e pólen. Nós vamos sublinhar mel, própolis, pólen. A outra, retirando mel, pólen, geleia real, própolis e o veneno desses animais. Então, nós vamos sublinhar também mel, pólen, geleia real e própolis. H. Para que foram usadas as vírgulas nos trechos analisados na questão anterior? Para separar elementos que foram enumerados. Página 63. Número 7. Imaginem a conversa a seguir em um aplicativo de mensagem de texto. A. Por que houve problemas de entendimento na conversa entre os amigos? Porque um deles, não colocou o ponto de interrogação no final da frase, o que transformou essa pergunta em uma afirmação. B. Quais são os vocativos presentes na conversa? Paulo, Carlos, cara, meu. C. Que sinal de pontuação foi usado para separar o vocativo dos demais elementos da conversa? A vírgula. D. Em conversas por aplicativos de mensagens, vocês já passaram por algum problema de comunicação semelhante? Sim ou não? Se vocês colocarem sim, vocês vão ter que dizer qual. Vocês podem estar relatando problemas de entendimento causados por erros de pontuação. Se a pontuação não estiver correta, a gente pode não entender a mensagem que está sendo passada. Página 64, número 8. A. Qual é o tema central da reportagem? O planejamento de um teste na NASA para desvio de asteroides. B. Onde esse texto foi publicado? A gente pode verificar a informação no link. O link fica logo embaixo do texto, que está lá disponível em. Então, aqui a gente encontra essa informação na seção de tecnologia e ciências de um site de notícias. Releiam os termos em destaque a seguir. C. Para que eles servem? Eles servem para fornecer detalhes sobre os termos que os antecedem, ou seja, os termos que vêm antes, Nós podemos ver, a NASA, Agência Espacial Americana, está informando o que seria a NASA, ok? D. Que nome os termos destacados recebem? Apostos ou vocativos? Justifique. Aposto, por quê? Eles apresentam explicações sobre a NASA e a missão DART. Vamos agora para o nosso lançamento. Lembrando que a página 65 e 66, tia Andréia vai estar marcando uma live para a gente estar conversando um pouquinho mais sobre esse trabalho. Na página 67, nós vamos iniciar a 18ª semana, atividades finais. Aqui tem um verbete e vocês vão ler esse verbete e vão estar respondendo a questão número 1, número 2, 3, 4 e 5, tá bom? Depois vem, observe a tirinha para responder as questões 6 e 9.
Cebolinha, é verdade que você andou falando mal de mim? Eu só disse que a última partida de futebol você jogou sujo. Ah, foi isso? Então, obrigado pelo elogio, amigão. Por quê, né? A gente sabe que o Cascão não gosta muito de água, tomar banho. Então, de acordo com essa tirinha, vocês vão fazer a questão 6, 7, 8, 9, tá? Na 10, complete as frases com apostos, como no exemplo. Se precisar, você pode consultar um dicionário. Tá aqui na letra A. Os asteroides, pequenos corpos rochosos que orbitam o Sol, foram identificados em 1801. Na letra B, a tia Andréia vai explicar, vai dar outro exemplo. A geologia, vírgula, o estudo dos aspectos físicos da Terra é uma área muito importante. O que eu vou colocar aqui? Eu vou explicar, né? Vou explicar o que está antecedendo, ou seja, eu estou falando aqui o que a geologia estuda. E vocês na letra C, D, E, F vão fazer as mesmas coisas. Na letra C, o que a zoologia estuda, o que a astronomia estuda, o que a arqueologia estuda, o que a meteorologia estuda, e vocês vão estar completando essas frases com esses apostos. Página 70, 11. Observe as frases e responda. Vocês vão olhar essas duas frases. Aí vão responder A e B. Por exemplo, Ana, Maria e Carlos são amigos. A segunda, Ana, Maria e Carlos são amigos. Na letra A, que diferença de sentido a vírgula provoca entre as frases? A gente pode observar que a vírgula ela muda o entendimento dessas frases, né? Na primeira frase são 3 amigos, Ana, Maria e Carlos. Já na segunda são 2, entenderam? Então é mais ou menos isso que vocês vão estar respondendo, ok? Depois vocês vão ler a tirinha e responder as questões 12 e 13. Aqui está falando de um assunto que nós já conversamos, né, na matéria de história, perguntando se você sabe o que é pintura rupestre. Todos nós sabemos o que é isso. Considerando o contexto do diálogo, levante hipótese. Vocês podem estar levantando, né, que o que seriam pinturas antigas e pré-históricas? Como elas são chamadas? Pinturas rupestres. E por conta da expressão deve ter milhares de anos, isso nos leva a lembrar dessas pinturas rupestres. Então vocês sabem, porque vocês já estudaram, né, na matéria de história, o que é, e vocês vão conseguir, sem nenhum problema, responder essa questão. Na 13, consulte em uma enciclopédia o verbete pintura rupestre. Explique resumidamente o que é esse tipo de arte. Na página 71, nós temos no número 14, leia este trecho de texto sobre arte rupestre e pontue adequadamente. Ok? Vocês vão estar reescrevendo também na 15 um trecho do texto que você leu na questão anterior, deixando-o mais formal. Aqui na 15, vocês vão retirar, né, no caso, reticências que tem no texto, alguns pontos, por exemplo, aqui, ó. Lá naquela parte que vocês vão colocar, vou ditar para vocês que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Pode ficar assim, ó, é chamado de arte rupestre o conjunto de figuras encontrados em paredes de cavernas e outros abrigos. Esses desenhos começaram a ser feitos pelos homens há cerca de 40 mil anos. Já nesse período, os homens viviam em grutas e cavernas e em suas paredes, desenhavam cenas de suas vidas, de rituais religiosos, além de plantas, sementes, animais, flechas, astros e mãos. Aqui, no texto anterior, vocês podem observar que tem astros e reticências, mãos, sinal de exclamação. Vocês podem retirar essa reticência, esse sinal de exclamação e dar continuidade sem problema algum, tá bom? A tia Andréia leu uma parte de como ficaria esse texto, né, mais formal. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, nós estaremos tirando na nossa live, sem problema algum, tá bom? Vamos agora para a página 72, que é o Relembrando. Preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo, tá?
Então, vocês vão estar lendo, vão estar verificando tudo que foi aprendido nesse capítulo e vocês vão estar respondendo. Eu aprendi, vocês vão estar marcando aquilo que vocês já dominam. Vamos agora para a página 74, que a gente vai falar sobre histórias em quadrinhos. A arte de contar histórias por meio de diferentes linguagens, tá bom? E aí, vocês gostam de ler histórias em quadrinhos? De quais personagens vocês mais gostam? Há um quadrinista que você admira? Você conhece histórias em quadrinhos que não possuem palavras, compostas apenas por imagens? Acredito que sim, né? Então a gente também vai estar aprendendo um pouco mais sobre essas histórias. Agora nós vamos para a página 76, que é a última página, tá? E nós vamos primeiramente assistir um vídeo sobre Maurício de Souza. Preste bem atenção, já já a tia Andréia volta. Você conhece a história do Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica? Nesse vídeo eu vou te contar como foi a trajetória desse gênio dos quadrinhos brasileiros. Se tá curioso, já bora deixar aí o seu joinha e se inscrever no canal. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento Geeks & Orcs e o seu novo jogo, Melvin vs Kronk. Sem dúvida, esse é o jogo mais tenso e divertido que eu já joguei. Corre no site deles, lá tem esse e vários outros jogos. Link aí nos comentários. Maurício Araújo de Souza, mais conhecido como Maurício de Souza, é provavelmente um dos maiores cartunistas do Brasil. Sem dúvida, os seus personagens são os mais populares. Ele criou Mônica, Cascão, Cebolinha, Magali, Chico Bento, Franjinha, Bidu e vários outros que você também conhece. A criação dele se tornou popular entre todas as idades aqui no Brasil e já foi traduzida para vários idiomas. Pessoal, tem Turma da Mônica até em inglês. O que ele fez aqui no Brasil, ninguém conseguiu chegar nem perto. Resumindo, Maurício é um gênio inigualável. Ele nasceu em Santa Isabel em 27 de outubro de 1935, ou seja, ele fará 83 anos em 2018. Mas não digam a ele que eu contei a idade dele para vocês. Maurício é filho de Antônio Maurício de Souza e de Petronília Araújo de Souza. Maurício viveu em um lar repleto de arte e cultura. Seus pais eram poetas e grandes leitores, por isso a casa deles estava sempre cheia de livros. Bem jovem, Maurício se mudou para Mogi das Cruzes. Foi lá que ele fez amizade com as crianças que inspiraram o Cebolinha e o Cascão. Lá ele começou a trabalhar com cartazes e ilustrações para rádios e jornais. E era disso que ele queria viver, de desenhar. Em 1954, ele começou a procurar emprego de desenhista em São Paulo, mas acabou conseguindo apenas uma vaga como repórter policial da Folha da Manhã. Foram 5 anos trabalhando com esse tipo de reportagem. E vocês acreditam que ele ilustrava as notícias? Foi apenas em 18 de julho de 1959 que sua primeira história em quadrinhos foi aprovada. Era uma história do Bidu, o cãozinho do Franjinha, que viria a se tornar o símbolo da sua empresa, a Maurício de Souza Produções. As tirinhas que se seguiram com o Bidu e o Franjinha deram então origem a um dos seus personagens mais famosos, Cebolinha. Evidentemente, esses não foram os primeiros personagens criados por Maurício. Já foi revelado que sua primeira criação foi o Capitão Picolé. Só em 1963 ele veio a criar a Mônica, inspirado em sua filha, também chamada Mônica. Dali em diante, ele montou a Maurício de Souza Produções e se tornou o gigante que é hoje em dia. Vários desenhistas e roteiristas participam da criação das histórias da Turma da Mônica e dos outros personagens, enquanto Maurício hoje em dia apenas ilustra e escreve as histórias do Horácio. Mas aí, qual sua criação favorita do Maurício? Coloca aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima! Olá, a tia Andréia tá de volta. E aí, gostaram do vídeo? Contando a história, né, de Maurício de Souza. Aqui embaixo, inclusive, tem até um perfil, né, dizendo que ele é um famoso cartunista, empresário brasileiro,
ficou conhecido mundialmente ao criar os personagens e histórias da Turma da Mônica, deu início à sua produção em 1959, publicando tirinhas que tinham como personagens principais Bidu e Franjinha. A história dele é muito bacana e a gente vai estar vendo aqui na página 76, leitura. Você lerá a seguir uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Quem são os personagens principais dessa turma, o que você sabe sobre cada um deles, quais são as suas principais características. O título da história em quadrinhos a seguir é Mônica em Pontaria. Só participam dela Mônica e Cebolinha. Como você imagina que será essa história, né? De que maneira vocês acham que essa história aqui está sendo contada? Então vamos fazer o seguinte, um trabalhinho para casa. Vocês, antes de vocês, né, estar lendo essa história, reescrevam essa história de acordo com o que vocês imaginam que vai acontecer, tá? Então vocês vão reescrever com o mesmo título, Mônica em Pontaria, e vocês vão reescrever. Tia Andréia, eu posso ler antes? Se vocês quiserem, vocês também podem, mas o ideal é que vocês estejam lendo essa história, reescrevendo essa história, e depois vocês vão partir aqui, né, para o quadrinho. Vocês também vão fazer a leitura e vão verificar se vocês tiveram a mesma ideia, a mesma imaginação que o autor, tá bom? Tia Andréia vai ficando por aqui, mandando beijos e abraços e até a próxima. E fiquem com Deus e se cuidem. Tchau!